Muito bem, senhoras e senhores, vamos aqui para mais uma colherada domingal da aprovação em ética profissional, dando continuidade a esse curso tão legal, tão bacana, que são as resoluções de questão. Tem coisa melhor? Pegar o jeitão da prova, treinar. Aqui no treino pode errar, porque lá na hora do jogo valendo é hora de acertar, não é mesmo? Vem comigo, vamos aqui enfrentar a questão de número 4, que fala o seguinte: Arminda e Bruno trocam missivas intermitentes cujo conteúdo diz respeito a processo judicial em que a primeira é autora e o segundo seu advogado, ou seja, a Arminda ela é a autora, que é a autora e o Bruno é o advogado. É bom a gente já anotar isso aqui. Né? Então, eles estão trocando missivas intermitentes. O que, que significa isso? Significa, missiva é carta, é epístola, né? Às vezes a gente está na missa lá, epístola de São Marcos, epístola é carta, é missiva. Ou seja, eles estão trocando informações cujo conteúdo tem o quê? Um processo judicial em que a Arminda está movendo contra alguém e o Bruno é o advogado. A parte contrária, ou seja, o adverso da Arminda, ciente da troca de informações entre eles, requer ao juízo que esses documentos sejam anexados aos autos. Meu Deus do céu, hein? Como é que fica a questão do sigilo? Sob a perspectiva do Código de Ética e Disciplina da Advocacia, as comunicações, ó, que eu falei aqui, epistolares, né, ou seja, as cartas, elas têm que tipo de proteção? Meus amigos, desde logo a gente sabe que prevalece a questão do sigilo. Como assim? Exatamente. O artigo 37 do Código de Ética e Disciplina fala da questão do sigilo. Vamos aqui, jogo aberto. Eu, como advogado, o que eu converso com o meu cliente, desde que eu não esteja sendo investigado, desde que eu não esteja no polo passivo de um inquérito policial ou de uma ação criminal, essa minha conversa não poderá ser violada. Não pode afastar o sigilo dessa conversa, a não ser o que esteja em jogo direito à vida, à honra, né, e para eu me defender, que não é o caso da questão. Descobriram, a parte adversa descobriu que eu conversava com o meu cliente. Querem pegar essas conversas para anexar no processo judicial. Pode? Lógico que não, porque as conversas do advogado com seu cliente, ou mesmo a conversa entre advogados que versem sobre um processo específico, estão protegidas pelo manto do sigilo. E é isso mesmo, estão protegidas pelo sigilo, não pode ser juntado isso aos autos. Inclusive, o próprio artigo 7º, quando fala das prerrogativas, fala da inviolabilidade do advogado. Eu não posso ter minha inviolabilidade quebrada porque descobriram que tem aqui cartas missivas, epístolas entre o cliente para anexar isso nos autos. Querem ver como é interessante isso? Quando um cliente vem conversar conosco, com os advogados, né, você já tem que dizer para o cliente: olha, cliente, abra o jogo. Fale tudo o que aconteceu. Ai, doutor, mas fale tudo. Você tem que me dizer a verdade. Ó, eu matei, fiz isso, daí eu roubei, escondi tudo numa gaveta lá. Você tem que dizer a verdade. Aliás, o código diz o seguinte: o advogado, ao perceber que o cliente não está franqueando as informações necessárias para fazer a defesa, ele deverá, alertar o cliente para que ele venha a esclarecer toda a situação. Permanecendo a desconfiança do cliente junto ao advogado, o que, que ele vai fazer? Renunciar aos poderes ou subestabelecer para alguém. Repito, o advogado, ao perceber que o cliente não confia a ele as informações, primeiro ir lá alertá-lo disso. Olha, você abre o jogo aqui comigo. O que, que ele vai fazer se isso permanecer, essa desconfiança que dificulta o nosso trabalho, não é mesmo? O que, que eu vou fazer? Subestabelecer sem reservas para alguém ou renunciar a esses poderes. É aquela questão. Imagine que prendem um caminhão e o cara estava lá dentro da cabine e fala: ô, doutor, o senhor é meu advogado, eu só peguei uma carona com aquele caminhão com as cargas roubadas, né? E agora querem me enquadrar. Ah, foi isso? Deixa comigo. Excelência, o meu cliente estava pegando uma carona e daí pegaram e enquadraram, querem dizer que ele faz parte dessa quadrilha aí de carga roubada. E o magistrado olha e fala: que interessante, ele pegou uma carona no caminhão que é dele mesmo? Mas é? Ô, cara, caminhão é teu? Uhum. Pô, mas o que, que é isso?
Você, cliente, tem que abrir o jogo para comigo, o advogado, para que eu possa fazer uma boa defesa. E é por isso que as conversas entre o advogado e o seu cliente estão protegidas pelo sigilo. Imaginem se assim não fosse. Imagine um júri, testemunhas, tal. O Ministério Público tem mais alguma testemunha? Tenho sim. Quem? O advogado. Quem eu? O advogado sabe o que aconteceu. Agora, sob as penas da lei aqui, ele vai ser testemunha. Você, advogado, vai testemunhar? Lógico que não. Nossas informações, portanto, estão protegidas pelo sigilo. Quem quiser anotar, está aqui no artigo 37 do Código de Ética. Vamos então ver o que acontece aqui, meus amigos. Letra A. Constituem documentos públicos que a servirem como prova em juízo. Constituem documentos públicos a servirem como prova em juízo. Já pensou se as pessoas descobrem os documentos que o advogado conversa com o cliente e vão usar isso como se fosse um documento público? Lógico que não. Isso está errado. Isso não é assim que funciona. Letra B. São presumidas confidenciais, opa, isso mesmo, não podendo ser reveladas a terceiros. É exatamente isso, né? Marque a letra B de bola que você está acertando. São confidenciais, né? As conversas entre o advogado e o cliente. Vamos ver o que está errado então na C. Podem ser franqueadas a terceiros de acordo com a prudência do advogado e sempre com vistas ao Ministério Público. Deus o livre, já pensou isso, né? Descobrem conversas tuas com o teu cliente e dão vistas para o Ministério Público, aí sim que você está morto de uma vez, o cliente vai ser condenado. E a letra D, devem ser mantidas em sigilo, até o perecimento do advogado. O advogado morrer, morreu, agora sim pode franquear tudo? Lógico que não. Então, meus amigos, se você pode marcar que é a letra B de bola que está correta aí, e você pode marcar tranquilo, lembrando que as conversas entre advogados sobre o processo e entre o cliente e o seu advogado estão protegidas pelo manto do sigilo. Perfeito? Vamos em frente? Vamos enfrentar a nova questão? Pois estão. Vamos ver aqui qual que é. Tcharam! É de número 5, é de número 5. O advogado Antônio Celso, ele encontra-se preso cautelarmente em cela comum. Opa, aqui tem gato nessa tuba aqui. E um advogado numa cela comum? Não pode. Nós sabemos que o advogado, ele fica preso onde? Na sala de Estado Maior. Exatamente. Não havendo sala de Estado Maior, o advogado aí sim vai ficar na coisa mais gostosa que tem, né? Prisão domiciliar. Já pensou? Olha, professor, o senhor não vem dar aula hoje? Eu estou na prisão domiciliar. Uhul, né? Internet, Netflix o dia inteiro, quer coisa melhor. Mas é assim mesmo que funciona. Um advogado, seja ele num ato da vida civil, roubando chocolate numa loja de departamentos, ou nos atos profissionais, ele vai ficar preso, onde? Na sala de Estado Maior. Qual é a diferença dessas duas situações? A primeira, um advogado que furtou um veículo, furtou numa loja de departamentos, daquela situação do advogado que estava trabalhando. O que muda? Ora, se um advogado estava trabalhando e foi preso, advirá membro da OAB para fazer o auto de prisão. Na segunda situação, que o advogado furtou um veículo, ou o advogado entrou numa briga de jogo de futebol, sabe Deus o que, num ato da vida civil, advém membro da OAB? Não, senhor. Mas a autoridade que prendeu esse advogado irá comunicar à OAB que prendeu um inscrito, que prendeu um advogado. Repito a diferença. O advogado trabalhando como advogado numa audiência, numa sustentação oral, ele vai preso, advém membro da OAB. O advogado que foi preso num ato da vida civil dele, aí ele vai preso, não advém membro da OAB, mas a autoridade que prendeu irá comunicar à OAB. Sabem por quê? Porque existe um tipo disciplinar que diz que o advogado vai ser excluído caso ele venha promover um crime infamante. Mas como é que a OAB vai saber? Pois é, não tem como saber, a não ser que quem prenda avise a OAB para a OAB acompanhar e ver o que vai acontecer. Perfeito? Vão ficar onde esses advogados? Sala de Estado Maior. Não tem sala de Estado Maior,
vai para a prisão domiciliar. Aliás, fazia um parênteses, você viu que tem alguns magistrados que condenam a pessoa, o preso, a ficar preso durante a noite, de dia fica solto, à noite fica preso, e sábado e domingo. Eu sou casado, eu fico preso sábado, eu não sei como é que tá, e sábado e domingo também. Não roubei nada de ninguém, né? Veja que interessante, né? Comparar essas duas coisas. Mas é isso mesmo. O advogado fica numa sala de Estado Maior. Não existe, ele vai para a prisão domiciliar. Vamos continuar a ver o que está acontecendo aqui? Então, por força do decreto da prisão preventiva, proferida no âmbito de ação penal, que responde por suposta prática de furtos no condomínio onde reside, um ato da vida civil dele. O advogado de Antônio Celso requereu ao magistrado que decretou a prisão a transferência do seu cliente para a sala de Estado Maior. Certo? Lógico que está certo, é exatamente isso que tem que acontecer, né? Não é à toa que tem lá nas prerrogativas do artigo 7º, no inciso 5 do Estatuto da Advocacia e da OAB, é exatamente isso que diz que o advogado ficará preso na sala de Estado Maior. Não havendo sala de Estado Maior, ele vai para a prisão domiciliar. Como não havia a sala de Estado Maior disponível na localidade, o magistrado determinou que Antônio deveria permanecer na prisão domiciliar até que houvesse sala de Estado Maior disponível. Puxa vida, isso aqui está absolutamente certo. Vamos ver as respostas. Que respostas que vão ter aqui? Primeira, letra A. O magistrado decidiu corretamente, porque de acordo com o Estatuto da Advocacia e da OAB, é direito do advogado não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, correto. E na sua falta, prisão domiciliar. Meus amigos, não tem nada de errado, a letra A está certinha, pode marcar aí, sem medo de ser feliz. Mas por que será que as outras estão erradas? Vamos ter que dar uma lida aqui, hein? O que tem na B? O magistrado não decidiu corretamente, pois o advogado, assim como qualquer outro cidadão que tenha concluído curso superior, tem o direito a ser recolhido em prisão especial. Aqui um parênteses, Cuidado, hein? Prisão especial não é sala de Estado Maior. O advogado ficará detido na sala de Estado Maior. Prisão especial não se equipara à sala de Estado Maior. Cuidado se isso cair na tua prova. Prisão especial é furada. Não é o caso da prerrogativa do advogado. O que é isso aqui? Ah, é uma prisão especial. Estou fora. O advogado vai ficar na sala de Estado Maior. Voltando aqui, né? Não tem nada de prisão especial. Isso aqui é furado, né? Mas não em sala de Estado Maior, que apenas é garantida a magistrado e membro do Ministério Público, também está furadaço, né? Vamos em frente aqui à letra C. O magistrado decidiu corretamente, devendo o advogado permanecer na prisão domiciliar, mesmo havendo sala de Estado Maior. Opa, também está furado, porque se tem sala de Estado Maior, é lá que ele ficará. Não existindo sala de Estado Maior, vai para a prisão domiciliar. E por fim, a letra D. O magistrado não decidiu corretamente, pois o advogado apenas tem direito a não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, em sala de Estado Maior e na sua falta prisão domiciliar. Até agora está tudo certo, hein, gente? Está tudo certo. Quando o crime que seja sendo imputado decorra do exercício regular da profissão de advogado. Muita gente marcou essa aqui, que foi, pô, professor, mas o cara se roubar uma garrafa de uísque vai ficar na sala de Estado Maior? Vai ficar na sala de Estado Maior, tá? Advogado fica preso em sala de Estado Maior, mesmo num ato da vida civil, como num ato da vida profissional. Então essa pegadinha da letra D, você sabe que ela está furada, também está errada, meus amigos. E por fim, vamos agora na questão aqui de número 6. Vamos a ela? Pois então vamos lá. O presidente da subseção da OAB de Pirajá dos Coqueiros recebeu uma representação anônima. Representação anônima. Vem cá, vem cá. É possível
você fazer uma carta anônima denunciando alguém e protocolar na OAB, vai ser recebida uma carta anônima. Atenção, senhor presidente da OAB, esse advogado, ele é ladrão, ele é corrupto, ele se locupleta, ele faz publicidade irregular, assinado um cidadão de bem. Cidadão de bem, né? Dá isso aqui, joga-se fora, porque não é possível você fazer uma representação anônima. Anônima não vai dar. Você tem que assinar, você tem que se identificar. Tem gente que protocola a denúncia anônima e fala, ah, é da OAB? Como é que está aquele meu protocolo que eu fiz lá? Olha, não tem nada. É um que estava falando aqui do advogado Lorival. Ah, uma denúncia anônima, que essa aqui denúncia... eu sei que não vai dar nada, né? Anônima não vai dar nada. Eu sabia que não vai dar nada. Pô, mas é só o senhor vir aqui assinar. A gente toca para frente daí. Deus o livre, cara, eu tenho medo dele. Se o senhor que é interessado tem medo, a gente também está com medo. Ah, então tá. Isso aí vai ser arquivado. Não se dará, não vai para frente uma denúncia não. Mas cuidado, por vezes, a notícia advém à OAB através de uma notícia numa revista, no jornal, numa reportagem que é feita na televisão, no jornal Nordon. Olha, o advogado aqui que está fraudando o INSS, um advogado aqui que fez um tipo de chicana aqui e prejudicou vários clientes. Opa! O presidente da OAB, da seccional, da subseção ou do Tribunal de Ética, ao se deparar com essa situação, ele fala, escuta, ajunte a termo aqui aquela reportagem e vamos instaurar uma representação, porque a OAB tem interesse de averiguar esses fatos. Pode ser assim? Pode. Ou seja, anônima não dá. Mas se advier de uma fonte idônea, sim, será recebida pela OAB. A OAB vai investigar o que está acontecendo. Perfeito? Vamos dar uma lida aqui? Então vamos lá. A denúncia era anônima contra o Arildo. A gente sabe que denúncia anônima não vai dar. Que nela era inscrito, por meio de carta que descreveu crimes e delitos que o advogado teria praticado e deveriam ser apurados pela ordem dos advogados, pois se tratavam de graves infrações disciplinares. Não importa, né? Anônima não vai dar. Após análise, o presidente da subseção determinou o arquivamento da representação sem instaurar processo disciplinar. Tá certo? Tá absolutamente certo. Tem que arquivar essa porcaria mesmo, né? Na semana seguinte, ao ler o teor de um jornal de maior circulação lá na subseçãozinha de Pirajá dos Coqueiros, o presidente se deparou com a notícia na coluna policial que narrava com detalhes matéria jornalística sobre investigação realizada pela polícia que tinha como objeto a mesma infração disciplinar que havia sido narrada na missiva anônima, indicando o nome do advogado que estava sendo investigado naquele procedimento inquisitorial. Com base na reportagem, foi determinada pelo presidente da subseção de Pirajá dos Coqueiros a instauração de processo disciplinar. Isso está certo? Está absolutamente certo. É assim que tem que ser. Isso, para quem quiser anotar, está no artigo 55, parágrafo 1º e artigo 55, parágrafo 2º do Código de Ética e Disciplina da OAB. É assim que funciona. Vamos então enfrentar as assertivas. Vamos ver aqui o que a gente tem para discutir. Letra A. O presidente deveria ter instaurado o processo disciplinar quando recebeu a missiva anônima. O que vocês acham? Lógico que não. Está errada. A anônima não vai ser recebida. Tem que assinar, tem que dizer quem é. Não seja covarde, vai ser arquivado. Letra B. O presidente não poderia ter instaurado um processo disciplinar em nenhuma das oportunidades, nem no jornal e nem na denúncia anônima. O que vocês acham? No jornal, lógico que sim. Por quê? Porque o jornal ele veio de uma fonte idônea e a anônima é que não é possível você receber e instaurar uma representação. Então está errado a letra B, fala em nenhuma das oportunidades, sendo que o jornal, sim. E a letra C, meus amigos, vamos dar uma olhada no que acontece? Deveria ter instaurado um processo disciplinar nas duas oportunidades. Nas duas oportunidades? Pô, mas anônima não, né? Anônima não. Então só pode aqui
ter certo a letra D. Vamos ter que conferir. Será que ela está certa? Vamos ver. Poderia ter instaurado o processo disciplinar em razão da matéria jornalística, onde se narrou uma conduta investigada pela polícia em desfavor do advogado, absolutamente certo. Você percebeu? Percebeu que interessante? Essa questão, esse formato de questão é que você vai encontrar na tua prova. O que? Colocou duas situações, a matéria jornalística e a denúncia anônima. Daí coloca assim, não pode em nenhum dos casos receber, pode nos dois casos receber. Pode só no caso da denúncia anônima ou pode só no caso da matéria jornalística. Esse formatinho você vai encontrar várias vezes na tua prova, porque é um formato que a FGV gosta. Narrar duas situações, letra A, nenhuma das duas, letra B, as duas, letra C, só ao lado direito e a letra D, só ao lado esquerdo. Perfeito? Meus amigos, então ficamos por aqui. Vamos dar continuidade aqui no nosso bloco desse cursinho de resolução de questões que é muito legal. Aqui no treino dá para errar. Por quê? Porque lá no jogo, valendo, lá é lugar de acertar. Lá é lugar de você fazer a resposta certa e já passar no gabarito. Não dê bobeira. Não fique com esse negócio, eu passo tudo para o final. E uma vez aconteceu, um aluno nosso bom, ele pulou uma letra e foi marcando tudo. Quando ele falou, pulei a linha, o resto foi tudo errado. Cuidado, isso acontece. É por isso que você tem que fazer de uma em uma e já ir passando no gabarito. Ou no máximo de 5 em 5 e passe no gabarito. Por que que eu digo isso? A hora que você passou no gabarito, está no cofre, ali não perde mais. E você não tem a tentação de mudar. Professor, fiquei com 39. Puxa, mas como é que foi isso? Mudei duas, errei as duas. Meu Deus do céu, não façam isso. Não diga que o professor não avisou. Você, meu amigo, sabe que aqui é corpo fechado e aqui é peito de aço, rumo às 8 questões de ética na tua prova. Muito obrigado.